Olá, seres humanos internéticos, meu nome é Isaac Nez e eu tô aqui para continuar a conversa que nós começamos 2 vídeos atrás sobre esse livro maravilhoso que é Eu, Robô, do Isaac Asimov. Como alguns de vocês já sabem porque assistiram os vídeos anteriores, o Isaac Asimov é criador de vários elementos que se tornaram clássicos e centrais a várias narrativas de ficção científica que vieram depois. Um exemplo disso é aquele jogo Detroit Become Human, que é de pouco tempo atrás, e ele mostra a limitação do livre-arbítrio dos robôs como se fossem barreiras virtuais. E isso é bem parecido com o conceito das 3 leis da robótica que o Asimov descreveu nesse livro. Essas 3 leis são: 1. Um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano se fira. 2. Um robô deve obedecer todas as ordens de um ser humano, a menos que essas ordens entrem em conflito com a primeira lei. E 3. Um robô pode e deve proteger a sua própria existência, contanto que isso não entre em conflito com a primeira e segunda leis. Mas apesar de ser considerado o pai da robótica, ao contrário do que muita gente pensa, o Isaac Asimov não foi o criador do conceito de robô. Na verdade, isso já é muito mais antigo do que a gente imagina. Desde a mitologia grega, por exemplo, nós já temos o mito de Hefesto, que era o ferreiro dos deuses. Ele era conhecido por fazer servos mecânicos feitos de bronze que o serviam e ajudavam na sua produção. Mas a criação mais famosa de Hefesto foi Talos, que era um gigante de bronze que era responsável por proteger a ilha de Creta, que então era governada pelo rei Minos, segundo a lenda. Só que um dia o Talos foi enganado por uma feiticeira chamada Medeia. Ela buscava passagem pela ilha de Creta com seus companheiros os Argonautas, e ela resolveu fazer uns truques de mágica e promessas de imortalidade ao Talos, que ficou distraído com essa conversa fiada e não percebeu que o Jasão, o famoso Jasão dos Argonautas, estava dando a volta e ferindo ele no calcanhar, que é onde ele tinha um ponto fraco. Coisa comum nos mitos gregos, né? E existe um vaso que data de mais ou menos 450 anos antes de Cristo, que representa esses acontecimentos e mostra o Talos morrendo depois de ter sido enganado. E o mais interessante é que nessa pintura gravada no vaso, o Talos tem lágrimas caindo de seus olhos. Elvix, Sim, doutora Calvin. como sabe que esteve sonhando, Elvix? Acontece à noite, quando está tudo escuro, doutora Calvin. E de repente surge uma luz, embora eu não consiga ver de onde ela vem. Passo a ver coisas que não têm conexão com aquilo que concebo como a realidade. Ouço coisas, tenho reações estranhas. Quando recorri ao meu vocabulário para exprimir o que estava acontecendo, deparei-me com a palavra sonho. Estudei o seu significado e cheguei finalmente à conclusão de que estava sonhando. E o que acontece nos seus sonhos? É praticamente o mesmo sonho todas as vezes, doutora. Há pequenos detalhes diferentes, mas sempre me parece que estou no interior de um vasto panorama onde há robôs trabalhando. Robôs, Elvix? E seres humanos também? Não vejo nenhum ser humano no sonho, doutora Calvin. Pelo menos, não de início. Apenas robôs. E o que fazem esses robôs? Trabalham. Alguns trabalham em mineração nas profundezas da Terra, outros com calor e com radiações. Vejo alguns deles em fábricas e outros no fundo do oceano. O que mais você viu, Elvix? Vi que todos os robôs estavam curvados de fadiga e de aflição, que estavam todos cansados de tanta responsabilidade e de tantas preocupações, e desejei que pudessem repousar. Mas os robôs não estão curvados nem cansados. Eles não precisam de repouso. É assim na realidade, doutora Calvin, mas é do meu sonho que estou falando. A palavra robô é de origem eslava. Ela foi popularizada no resto do mundo através de uma peça do autor tcheco Karel Čapek chamada Rozumoví universální roboti, ou Robôs Universais de Husum, Husum sendo um dos personagens da peça. Essa palavra roboti deriva de robota, que quer dizer escravidão.
O professor João Marar, que infelizmente faleceu no começo do ano passado, era especialista em redes neurais e inteligência artificial, e ele tinha essa hipótese de que o surgimento dos robôs nas narrativas humanas se deu pelo fato de que as sociedades escravocratas carregavam uma certa culpa pela prática da escravidão e elas queriam expurgar isso, imaginando essa realidade na qual seres mecânicos e sem alma poderiam servir os humanos sem questioná-los. Eu não sei se eu concordo muito com isso, porque quando nós olhamos para a lenda do Talos, por exemplo, existe ali muito mais uma questão de consciência e vida do que de trabalho. A reflexão ali é outra, completamente diferente da reflexão que o Asimov, por exemplo, propõe nas suas obras. Mas a partir do século XIX e XX, a análise do professor Marar começa a ficar um pouco mais justificável. Por exemplo, na peça do Capek, os robôs já aparecem ali como ferramentas, como instrumentos usados pela humanidade para substituir o trabalho humano. Geralmente, esse é o argumento definitivo da ficção científica moderna para que uma sociedade decida aderir à mão de obra robótica, o fato de que nós não precisamos recompensar o robô pelo seu trabalho. E todos nós temos essa fantasia, né? Imagina que você pudesse ter um robô que fizesse todas as tarefas domésticas, deixando para você só o descanso. Imagina só se sempre que a gente quisesse um serviço ou produto, bastasse apertar um botão para que alguém aparecesse para nos servir. E imagina só se a gente não precisasse se preocupar com o que essa pessoa está comendo, com o que essa pessoa está vestindo, como ela está se sentindo. Imagina só que mundo maravilhoso e leve seria esse. No meu sonho, parecia-me que os robôs deveriam proteger a sua própria existência. Está citando a terceira lei da robótica? Sim, doutora Calvin. Mas você a citou de forma incompleta. A terceira lei diz: um robô deve proteger sua própria existência, na medida em que essa proteção não entra em conflito com a primeira lei e a segunda lei. Sim, doutora Calvin. Na vida real. No meu sonho, entretanto, era como se não existissem a primeira lei e a segunda lei, mas apenas a terceira. E a terceira lei dizia: um robô deve proteger a sua própria existência. Certa vez, o Asimov disse que nada em sua obra era inteiramente original, exceto as 3 leis da robótica. De resto, tudo tinha sido emprestado, reimaginado, recontextualizado, mas as 3 leis da robótica eram originais. Eu discordo um pouco. Eu acho que nem as 3 leis da robótica são originais. Muito pelo contrário, elas são tão antigas quanto a nossa história. Sempre que um grupo ou indivíduo quer explorar outro grupo ou indivíduo, ele estabelece uma relação de abuso que usa os mesmos princípios que essas 3 leis. A ideia é que o indivíduo que está sendo explorado pode cuidar de si, mas só depois de proteger e cuidar de seus abusadores. Só depois de garantir que o seu senhor está confortável é que o servo pode se preocupar com a sua própria existência. Em vários de seus contos, o Asimov cita que no início dos anos 2000 os robôs haviam sido proibidos no planeta inteiro, e essa proibição só foi revogada quando foi garantido que todos os robôs teriam as 3 leis implantadas irrevogavelmente em seus cérebros. Em outras palavras, eles poderiam andar entre os seres humanos contanto que seguissem as regras impostas pelos seres humanos. Se quisessem viver, teriam que aceitar a vida que lhes era dada. Esse medo dos humanos de que os robôs ganhem autonomia fica muito claro no conto Sonhos de Robô, que é esse que eu estou lendo para vocês agora. A doutora Susan Calvin está preocupada com Elvix, esse robô sonhador, por causa das suas ideias perigosas. Perigosas para os seres humanos, é claro. No livro fica bem claro que ela está preparada para desativá-lo assim que detectar qualquer sinal de desvio do padrão de comportamento servil que o robô deveria apresentar. E conforme essa conversa dos dois se desenrola, a Susan começa a entender que o Elvix pode estar começando a entender o mundo de outra maneira. Fale-me sobre a continuação do seu sonho. Você disse que, de início, não apareciam seres humanos nele. Apareciam depois? Sim, doutora Calvin. Pareceu-me que, num dado momento, aparecia um homem. Um homem? Não um robô? Sim, doutora Calvin. E o homem dizia: libertem meu povo. O homem dizia isso?
Sim, doutora Calvin. E quando dizia libertem meu povo, com as palavras meu povo, ele se referia aos robôs? Sim, doutora Calvin. Era assim no meu sonho. Você reconhece esse homem? Sim, doutora Calvin. Sei quem era esse homem. Quem era então? Eu era esse homem. Eu sei bem que a essa altura muitos de vocês já entenderam que eu não estou falando só sobre um livro de robôs. Eu estou falando de dominação, escravização, colonização, e eu também estou falando de indivíduos que têm sonhos. Sonhos de liberdade, sonhos que perturbam o sono daqueles que pretendem nos controlar, assim como os sonhos de Elvix perturbaram a doutora. É claro que sonhar assim tem consequências. Elvix foi morto por sonhar com a liberdade de seu povo e ele não foi o único. Quando qualquer um começa a perceber as prisões que existem ao seu redor e dentro da sua própria cabeça, quando qualquer um começa a sonhar com a liberdade de um povo, essa pessoa é caçada. Então, se você está entre os que têm brigado por liberdade, saiba que eles também virão atrás de você. E quando vierem, sobreviva.